Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 4, Como Deus nos resgata. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença em busca da Tua bênção mais uma vez. Pelo derramamento do Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos, para que abra nossa mente e entendamos a mensagem que o Senhor nos deu através do apóstolo Paulo. Que o Senhor supra as necessidades dos teus filhos, responda às suas preces. Em nome de Jesus nós suplicamos e agradecemos. Amém. Como Deus resgata. O verso áureo: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos. Efésios 2, versos 4 e 5. No dia 14 de outubro de 1987, Jessica McClure, de 18 meses de idade, brincava no quintal da sua tia quando caiu num poço abandonado de 6,5 metros de profundidade. Sua situação difícil atraiu a mídia de todo o mundo para Midland, no Texas. Uma audiência global assistia a bebê Jéssica dormir, chorar, cantar e chamar por sua mamãe. Todos assistiam, à medida que equipes de emergência canalizavam ar fresco para baixo no poço. Finalmente, 58 horas depois da queda de Jéssica, a audiência mundial assistiu quando ela foi libertada do tubo do poço de 20 centímetros que prendeu por mais de 2 dias. Queridos, esse resgate chamou a atenção do mundo. Não há nada tão arrebatador quanto uma boa história de resgate. E Paulo, na sua carta aos Efésios, no capítulo 2, versos 1 até o verso 10, nos oferece uma visão bem aproximada da maior e mais abrangente missão de resgate de todos os tempos, os esforços de Deus para redimir a humanidade, resgatá-la. O drama da história se intensifica pelo conhecimento de que não somos meros espectadores do resgate de outra pessoa, mas nós somos testemunhas do nosso próprio resgate, feito pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Jesus fomos resgatados, sequestrados por Satanás, resgatados por Jesus Cristo, nosso eterno Salvador e Senhor da nossa vida. Aleluia! Na parte de domingo, mortos e enganados por Satanás. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2 e vamos ver os versos 1 até o verso 10. Efésios capítulo 2, versos 1 até o verso 10. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Como era a condição dos efésios naquele tempo e como é a condição nossa hoje? Aqui Paulo diz que eles viviam mortos em ofensas e pecados, mortos espiritualmente. E Paulo explica no verso 2, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Paulo diz que no passado os cristãos de Éfeso viviam como? No curso deste mundo, andando nos caminhos do mundo, seguindo os costumes, os hábitos perniciosos em que Satanás domina as pessoas. E aqui diz, segundo o príncipe das potestades do ar. Paulo deixa claro que aqueles que andam segundo os caminhos do mundo estão seguindo o príncipe das potestades do ar, que é Satanás, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O espírito maligno opera nos filhos da desobediência. Mas nós, resgatados pelo sangue de Jesus Cristo, nós somos governados, controlados, guiados pelo Espírito Santo de Deus. E agora o verso 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne,
Paulo diz que assim como os efésios andavam segundo os desejos da carne, andando segundo os padrões do mundo, assim também todos nós, você e eu, todos nós andávamos antes nos desejos da nossa carne, fazendo somente aquilo que a carne pedia. A nossa natureza carnal, pecaminosa, é igual à de Satanás. Ela é inimiga de Deus e gosta e é atraída pelo pecado. Assim éramos nós, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, pecando em atos, pecando em pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Por natureza filhos da ira. O que significa? Quando nós nascemos do ventre materno, já nascemos pecadores, já nascemos com uma natureza pecaminosa. Embora as criancinhas que nascem não tenham consciência do pecado, nem saibam quem é Satanás, não tenham consciência de quem é Jesus, mas toda criança que nasce já nasce com uma natureza pecaminosa. Ou seja, nós nascemos como filhos da ira, como outros também, diz aqui o apóstolo Paulo. Nós precisamos de um Salvador, não somente os adultos, mas as crianças, elas nascem já precisando de um Salvador. E este Salvador é Jesus. Por isso, pais e mães, por isso nós precisamos dedicar os nossos filhos já no ventre, dedicá-los a Jesus. E quando nascem, dedicá-los novamente, apresentá-los ao Senhor, dizendo: Senhor, eu recebi esta criança das tuas mãos como um presente, mas eu entendo que é uma herança do Senhor. Eu quero consagrar esta criança ao Senhor e pedir que o Espírito Santo seja derramado sobre esta criança que eu recebi das tuas mãos, para que o Senhor me oriente, para que eu saiba educá-la para o Senhor. Assim como Maria educou a Jesus, me ensine a educar a minha criança para a tua honra e glória, para que as nossas crianças não sejam filhos da ira, mas se tornem crianças guiadas pelo Espírito Santo. Quando elas crescerem, elas vão ser batizadas e elas vão então nascer da água e do Espírito Santo. Mas quando crianças, elas dependem 100% dos pais. E agora o verso 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Deus é riquíssimo em misericórdia. Ele é o Pai das misericórdias. Novas são cada manhã as misericórdias de Deus. Lamentações de Jeremias 3, 22. E agora o verso 5. Estando nós ainda mortos em ofensas, quando na vida pecaminosa estávamos mortos em ofensas, em pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Vivificados, ressuscitados da morte pecaminosa, somos gerados pelo Espírito Santo, vivificados em Cristo Jesus. E Paulo diz: pela graça sois salvos. Não é pelas obras, é pela graça divina, maravilhosa de Deus, manifestada em Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus. E o verso 6, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, ressuscitados em Cristo Jesus, assim como Jesus ressuscitou da morte. Em Cristo você e eu também somos ressuscitados. Deixamos de viver uma vida pecaminosa, somos gerados pelo Espírito Santo e somos feitos novas criaturas e estamos assentados nos lugares celestiais através do nosso representante, que é Jesus. Verso 7. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos. Pela segunda vez, Paulo está dizendo: pela graça sois salvos, não pelas obras, mas por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Pela graça sois salvos no Antigo Testamento e no Novo Testamento. A graça de Deus se manifestou na morte do cordeirinho lá no Jardim do Éden, quando Deus despiu Adão e Eva daquelas folhas de figueira, aventais feitos de folhas de figueira,
Deus arrancou aqueles aventais que eram um símbolo da justificação pelas obras e vestiu-os com a pele de um cordeiro. Um cordeiro foi morto lá no Jardim do Éden. Queridos, a graça divina se manifestou já no Jardim do Éden quando Adão e Eva pecaram. E esta graça divina está sendo manifestada durante todo o período do Antigo Testamento e também do Novo Testamento, com uma diferença. No Antigo Testamento a graça divina era uma promessa, mas no Novo Testamento não é mais uma promessa. Se tornou uma realidade porque a graça divina incorporada em Jesus Cristo, ela se tornou realidade porque Jesus Cristo já morreu por você. Pela graça você e eu somos salvos. Não vem das obras, diz Paulo, para que ninguém se glorie. Agora o verso 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Meus queridos, Paulo, ele abre a nossa mente. Ele explica o plano da salvação. Paulo contou a história da conversão dos Efésios em detalhes, aqui em Efésios capítulo 2, versos 1 até o verso 10. Queridos, o texto de Paulo nos mostra três sessões resumidas desta forma. Primeiro, estando mortos em nossas transgressões e ofensas. Esta era a situação dos Efésios e é também a nossa situação antes de conhecermos a Jesus. Número 2, Deus nos deu vida juntamente com Cristo. E 3, pela graça vocês são salvos. Ao refletir sobre o passado dos cristãos de Éfeso, Paulo identificou duas forças externas que os dominaram. A primeira era o curso deste mundo e os costumes e o comportamento da sociedade de Éfeso. E também Satanás é descrito de duas maneiras como a segunda força externa que havia dominado a existência anterior dos crentes de Éfeso. Ele, Satanás, é o príncipe da potestade do ar, uma vez que o ar, ou lugares celestiais, é identificado como o local dos poderes sobrenaturais, incluindo os poderes malignos. Além disso, Satanás é ativo na terra, pois é o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Meus queridos, o que Paulo mostra é que sem Jesus, os cristãos de Éfeso não teriam nenhuma chance de salvação. Sem Jesus, você e eu não podemos nos libertar dos poderes de Satanás. Mas em Jesus Cristo, nós recebemos a libertação e através de Jesus Cristo, o Espírito Santo também nos gera como filhos e filhas de Deus. Somos feitos novas criaturas e não mais vivemos mortos em ofensas e pecados. Não mais vivemos enganados por Satanás, porque o Espírito Santo é que nos guia, é que lidera a nossa vida, porque fomos gerados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo reproduz em você o caráter de Jesus Cristo, a natureza santa de Jesus, para vivermos para a honra e glória de Deus. Aleluia. Na parte de segunda-feira, iludidos por nossos desejos. Nós, iludidos por nós mesmos, pelos nossos próprios desejos carnais. Efésios capítulo 2, verso 3 diz: entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Sem a intervenção divina, a existência nossa é dominada não apenas pelas forças externas, mas também pelas internas. Quais são as forças internas? As inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Queridos, existe um trunfo que Satanás usa, e esse trunfo está dentro de nós, é a nossa natureza pecaminosa. Ele não precisa somente de coisas externas. Existe algo interno, que é a natureza pecaminosa, que nós já nascemos do ventre materno com ela. Mas em Jesus Cristo, essa natureza pecaminosa, ela é dominada, ela é sufocada,
e ela não vai dominar, não vai ditar a sua vida, não vai determinar as suas decisões, porque você é gerado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo guia as suas decisões, santifica os seus desejos, e você não mais vive segundo os desejos da carne, mas segundo os desejos de Deus. O que Paulo quis dizer ao afirmar que os seus ouvintes tinham sido, por natureza, filhos da ira, aqui em Efésios capítulo 2 e o verso 3. Aqui diz, e éramos por natureza filhos da ira. O que Paulo quer dizer com isso? Queridos, a expressão filhos da ira aponta também para outra realidade assustadora. Há algo profundamente errado em nós, a natureza pecaminosa, que já nascemos com ela. Como disse o salmista, em pecado me concebeu a minha mãe. Você e eu fomos gerados por um pai e uma mãe pecaminosos, ou seja, nós herdamos deles uma natureza pecaminosa. Aí está a diferença entre você e Jesus Cristo. Jesus Cristo foi gerado no ventre da Virgem Maria, mas não pelo pai José. Quem gerou Jesus foi o Espírito Santo. Então, queridos, Jesus nasceu de uma forma diferente de mim e de você. Nós nascemos de um pai e mãe pecadores. Jesus não. Ele nasceu de uma mãe pecadora, mas ele não foi gerado por um pai pecador. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Então Jesus, fisicamente, tinha uma natureza pecaminosa que sofreu a consequência de 4.000 anos de degeneração, mas espiritualmente e moralmente, Jesus Cristo era santo e puro, como Adão. Ele não tinha tendências para o pecado, como você e eu temos. Ele não tinha essa atração pelo pecado que nós temos, porque ele tinha uma natureza santa e espiritual já de nascimento, gerado pelo Espírito Santo. Você não escolhe ser pecador ou não. Nós já nascemos pecadores. Embora sem consciência do pecado, já nascemos pecadores. E a prova é de que os bebês, ao nascerem, já precisam de um Salvador. Agora, Jesus, quando nasceu, ele não precisava de um Salvador, porque ele é o Salvador provido por Deus. Paulo empregou o tempo passado, éramos por natureza filhos da ira. Isso não significa que os crentes já não possuíam mais inclinação inerente ao mal, mas Paulo alerta de que os atos pecaminosos enraizados em nossa natureza pecaminosa continuam sendo uma ameaça para nós, mesmo depois da nossa conversão. A natureza pecaminosa que foi dominada e suplantada e sufocada, ela ainda existe. E se nós não tivermos comunhão com Jesus Cristo, se nós não iniciarmos o dia em oração aos pés de Jesus Cristo, essa natureza pecaminosa vai se fortalecer e vai querer dominar a sua vida. Por isso, meu querido irmão, nós precisamos fortalecer a natureza santa espiritual, gerada pelo Espírito Santo, mas precisa ser alimentada diariamente pelo estudo da palavra de Deus. É assim que você alimenta a natureza santa espiritual, estudando a palavra de Deus, orando desde o levantar até o deitar, durante todo o dia, orando sem cessar, vivendo em plena comunhão com o nosso Jesus Cristo. Assim a natureza santa está forte e ela suplanta e domina a natureza pecaminosa. Você então é guiado pelo Espírito Santo, mas se nós não nos alimentamos da palavra de Deus, se nós não confessamos diariamente os nossos pecados, então a natureza pecaminosa, ela se fortalece e ela vai dirigir a sua vida. Nós precisamos de Jesus diariamente durante o nosso curso de comunhão, nosso curso de vida cristã, de comunhão com Jesus Cristo, nós precisamos dele diariamente. Nossa dependência de Jesus é contínua. Depois da conversão, após o novo nascimento, precisamos nos manter em comunhão constante com o nosso Jesus. Salvos e perdoados, fomos matriculados na universidade que se chama Universidade da Santificação.
Depois que somos salvos, perdoados, justificados, Deus nos matricula na universidade da santificação, que dura a vida toda, conforme diz em Efésios capítulo 2, verso 10. Porque somos feitura sua, criados em Jesus Cristo para as boas obras. Criados, salvos, libertos em Jesus Cristo, para quê? Para nada? Não. Porque fomos perdoados, libertos e salvos por Jesus Cristo? Para as boas obras. O que são as boas obras? Obras de obediência. Obediência aos 10 mandamentos. Aqui diz, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Deus nos salva do pecado para que andemos na justiça. Deus nos tira da desobediência e nos coloca no caminho da obediência. Deus nos tira do caminho largo e nos coloca no caminho estreito, para que andemos nas obras preparadas por Deus, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Esta é a universidade da santificação, na qual você e eu estamos matriculados e vamos permanecer nela a vida toda, até Jesus Cristo voltar. Aleluia! Na parte de terça-feira, ressuscitados em Cristo. Ressuscitados e exaltados com Cristo. Usando duas palavras poderosas. Paulo diz, mas Deus. Paulo partiu da triste descrição do passado do seu público para a nova realidade cheia de esperança que marcava a vida deles como crentes. Abra sua Bíblia e vamos ler Efésios 2, versos 6 e 7. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Assim como Jesus foi ressuscitado da morte, assim também todos nós que abraçamos a Jesus, nossa natureza pecaminosa deve morrer e deve ser gerado em você uma natureza santa espiritual. Por isso somos ressuscitados com Cristo. No batismo, você é sepultado e você é ressuscitado. Você ressurge como uma nova criatura em Cristo Jesus. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Jesus assentado no trono ao lado do Pai, Ele está como nosso representante. É a família humana que está ali sendo representada. Queridos, o verso 7 diz, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. O plano da salvação não tem a ver somente com o passado e com o presente. O plano da salvação tem a ver também com o futuro, porque aqui Paulo está dizendo para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. Eternamente, lá na nova terra, no novo céu, Deus vai continuar expondo diante do universo o quê? As abundantes riquezas da sua graça. A riqueza da graça divina está realmente refletida nesta raça que foi redimida pelo sangue de Jesus Cristo. A família humana resgatada é um exemplo para o mundo todo, nos séculos vindouros, do que é a profundidade, a grandeza da graça divina. Por isso Paulo diz, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Nós seremos para o universo todo uma amostra, uma ilustração do que é a graça divina, a benignidade de Deus através de Cristo Jesus. Efésios é uma carta encharcada, impregnada de Jesus Cristo e que destaca a unidade dos crentes com o Senhor. Em primeiro lugar, Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Em segundo lugar, juntamente com Ele, com Cristo, nos ressuscitou. Paulo empregou aqui uma expressão para indicar a participação dos crentes na ascensão de Jesus ao céu. Em terceiro lugar, com Ele, com Jesus, nos fez assentar nas regiões celestiais, lá no céu. O que significa que
que os crentes participam da exaltação de Cristo no trono do cosmos. Na ressurreição, na ascensão de Jesus e exaltação de Jesus lá no trono de Deus. Esses poderes, embora ainda vivos e ameaçadores, foram completamente vencidos. Você e eu somos vitoriosos sobre os poderes malignos. Não pense no cristão como alguém que vive dominado, frustrado, deprimido, dominado pelo mal, não podendo vencer os pecados, não podendo vencer os maus hábitos. Não, meu querido irmão, minha querida irmã. Pense sim no cristão como alguém liberto, redimido, cuja natureza santa de Jesus foi gerada nele. Pense no cristão como alguém que tem uma mente vitoriosa. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Deus nos dá, através de Jesus Cristo, uma vida de vitória. É uma nova vida. Os crentes, você e eu, não somos meros espectadores desses eventos, mas estamos envolvidos neles de forma pessoal e profunda. Temos vida juntamente com Jesus, fomos ressuscitados e exaltados com Jesus. Isso abre uma nova gama de possibilidades para nós. Temos o direito de passar de uma existência dominada por demônios para uma existência de vida abundante, espiritual, através de Jesus Cristo. Deus não nos deu um espírito de covardia, de medo, mas Deus nos deu um espírito de poder, de amor e de moderação. Em Cristo Jesus somos vitoriosos, mais do que vencedores. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Filipenses 4,13. Aleluia! Na parte de quarta-feira, abençoados para sempre por meio da graça. Compare o plano da salvação. Efésios capítulo 1, versos 3 e 4. Vamos ler Efésios capítulo 1, versos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E agora o verso 4. Como também nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Compare o plano da salvação, descrito aqui em Efésios capítulo 1, versos 3 e 4, com os resultados deste plano da salvação, mostrado aqui em Efésios capítulo 2, verso 7. Para mostrar nos séculos vindouros, ou seja, na eternidade, Deus vai usar a sua vida e a família humana para mostrar o que é a graça de Deus. Graça divina, algo que diz respeito ao mistério da piedade. O mistério da piedade é a graça divina, que será revelada nos séculos vindouros, na eternidade. O que Paulo está dizendo aqui no verso 7 é que no novo céu e na nova terra, na eternidade, Deus vai continuar ilustrando e revelando a sua graça através da família humana resgatada. Cerimônias de formatura são maravilhosas, seja no jardim da infância ou num doutorado. Uma formatura marca uma conquista importante, a mudança para uma fase diferente da vida ou da carreira. É importante para nós como crentes entender uma verdade profunda do Evangelho. Nunca nos formaremos na escola da graça. Por quê? Na eternidade, Deus vai continuar nos dando lições sobre a graça divina. Nunca haverá uma celebração de um doutorado em graça, nem ficaremos isentos da necessidade dela. Porque hoje nós vivemos pela graça de Deus e nos séculos vindouros, na eternidade, nós vamos continuar vivendo pela graça de Deus. O ato de participar e comer do fruto da árvore da vida uma vez por mês, exatamente como diz lá em Apocalipse capítulo 22, este ato de comer do fruto da árvore da vida uma vez por mês, eternamente, mostra a nossa dependência de Deus. A graça de Deus continua sendo revelada através da família humana por toda a eternidade. Deus agiu no passado
em Jesus Cristo para nos redimir, identificando-nos com o seu Filho Jesus, porque ele se tornou membro da família humana e nós nos tornamos participantes da natureza divina. O plano divino, porém, não termina com um passado cheio de graça e um presente banhado na misericórdia. O plano de Deus estende-se para sempre no futuro, inclui tempos vindouros, séculos vindouros. A base do seu plano para o futuro eterno é o mesmo princípio das suas ações no passado e no presente, o princípio da graça divina. Nos tempos vindouros, Deus anseia demonstrar a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, Efésios 2:7. Paulo considerava a graça de Deus uma fortuna ou um tesouro de valor insondável. Essa grande generosidade divina para com você e comigo se torna uma exibição eloquente, eterna e cósmica da graça de Deus. Habitando conosco, Jesus revelou Deus tanto aos seres humanos quanto aos anjos. Entretanto, essa revelação seria feita não somente aos seus filhos nascidos na terra. Nosso pequeno mundo é um livro de estudo do universo todo. Todos os mundos criados por Deus, todos os seres que nunca pecaram, eles estão estudando a graça de Deus revelada aqui na família humana. Nosso pequeno mundo é o livro de estudo do universo. O maravilhoso plano da graça do Senhor, o mistério do amor que redime, é o tema que os anjos anelam perscrutar, anelam estudar. E será seu estudo por toda a eternidade. Os seres redimidos e os não caídos terão na cruz de Jesus o seu estudo e o seu cântico por toda a eternidade. Nunca esgotaremos a graça divina. Este é o mistério da piedade, motivo de estudos pelos séculos vindouros. Aleluia! Na parte de quinta-feira, salvos por Deus. Convido você para ler Efésios capítulo 2 e os versos 8 a 10. Efésios capítulo 2, versos 8 a 10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Como já dissemos, a graça é um método que Deus usou para salvar os pecadores. No Antigo Testamento e no Novo Testamento. Não existe salvação pelas obras, somente a graça. A graça prometida no Antigo Testamento é a graça realidade no Novo Testamento. É o sangue de Jesus Cristo no Antigo Testamento, representado pelos cordeiros que morriam, e é o sangue de Jesus Cristo no Novo Testamento, através do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Queridos, a graça é o único meio de salvação para os pecadores, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. É muito comum ouvirmos pessoas dizendo que os adventistas do sétimo dia procuram salvação pelas obras, procuram salvação pela obediência à lei. Isto é mentira. Isto não reflete a nossa crença. Nós cremos naquilo que a Bíblia ensina. A salvação é unicamente pela graça. Mas então por que nós guardamos os mandamentos de Deus? Por que então guardamos o sábado? Não para nos salvar. A salvação nos é dada pelo sangue de Jesus Cristo. Mas, queridos, Jesus Cristo nos salva dos pecados para não continuarmos nos pecados. Porque 1 João 3,4 diz que pecado é transgressão da lei. Ou seja, Jesus Cristo nos salva da transgressão da lei, nos salva dos nossos pecados, não com o propósito de continuarmos vivendo no pecado. Ele quer que você agora viva uma vida na justiça, na obediência. Antes éramos inimigos da lei de Deus, porque vivíamos segundo a natureza pecaminosa, mas agora, gerados pelo Espírito Santo, não somos mais inimigos da lei de Deus, porque temos prazer em meditar nos mandamentos de Deus. Mas a obediência aos mandamentos de Deus não produz a nossa salvação. É somente o resultado da salvação.
salvos pela graça e pelo sangue, e somos gerados por Deus para sermos filhos e filhas obedientes. Por isso aqui diz no verso 10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Jesus nos salva e somos gerados como filhos e filhas de Deus, não para vivermos nas obras da desobediência, mas para vivermos nas boas obras. O que Paulo quer dizer com criados em Cristo Jesus para as boas obras? A vida dos salvos em Jesus Cristo é uma vida diferente. Eles agora obedecem os mandamentos de Deus. E por que obedecem? Porque eles foram gerados pelo Espírito Santo, porque eles são batizados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo gera em você um espírito de obediência, que tem prazer na lei do Senhor. Você não pode acusar aqueles que são obedientes a Deus de estarem tentando se salvar pelas obras. Não, queridos. Somente os salvos é que são obedientes. Aqueles que dizem que estão salvos em Jesus, mas não são obedientes aos mandamentos de Deus, estão enganando a si mesmos. Estão enganando a si mesmos, porque não foram salvos em Jesus Cristo. A salvação deles não é genuína, porque a salvação genuína é aquela que gera você como um filho e filha de Deus e implanta em você o espírito de obediência. Você é salvo por Jesus Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Esta vida de santificação daqueles que foram salvos pelo sangue de Jesus Cristo, esta vida de santificação é que está faltando na maioria dos crentes, na maioria dos protestantes, está faltando na vida da maioria dos que dizem que são salvos por Jesus Cristo. A única forma de você mostrar e provar que você realmente foi salvo em Jesus Cristo é deixar de viver na prática do pecado. E você não tem prazer mais em viver na transgressão da lei, mas sim viver em obediência à lei de Deus. Somos obedientes não para sermos salvos, mas somos obedientes porque fomos salvos pelo sangue de Deus, pela graça divina. Aleluia! Meu querido irmão, Efésios capítulo 2, 1 a 3, Paulo documentou que a salvação dos crentes não ocorreu por causa do bom comportamento, ou da guarda do sábado, ou da devolução do dízimo, ou porque você deixou de comer carne de porco. Não é isso que gera e produz a sua salvação. A salvação é pelo sangue de Jesus Cristo. Antes, nós como cristãos vivíamos espiritualmente mortos. Não havia faísca de vida ou valor em nós. Éramos totalmente dominados pelo pecado, e não tínhamos iniciativa própria e éramos liderados por Satanás e por suas próprias paixões e ilusões. Assim era a nossa vida antes de conhecer a Jesus. Éramos realmente filhos da ira. A nossa salvação, meu querido irmão, ela está fundamentada não em nossas próprias qualidades, mas unicamente no amor inexplicável de Deus. A justificação é momentânea. Quando você abraça Jesus como Salvador, confessa os seus pecados, no mesmo instante você é perdoado e você é salvo. Isso é instantâneo. Mas a transferência do caráter de Jesus para você só ocorre na vida dos salvos em Jesus Cristo. E isto requer um processo longo. É um curso de vida cristã chamado de santificação. Somos revelações da graça de Deus para o mundo e para o universo. Somos suas obras-primas, criadas por Deus em Cristo Jesus. Em resumo, o que Paulo está nos ensinando é que, primeiro, a escolha divina foi feita antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, você e eu fomos escolhidos para sermos salvos em Cristo Jesus, porque Deus conhece o fim desde o princípio. A existência passada da velha natureza pecaminosa é passado. Nós, como cristãos, como crentes e salvos em Jesus Cristo, nós vivemos uma vida nova, como filhos e filhas de Deus, no futuro clímax da história.
na eternidade, nos séculos vindouros, você e eu, como templos do Espírito Santo, continuaremos sendo templos do Espírito Santo na eternidade. E Deus vai desdobrar diante do universo as riquezas da sua graça, exemplificada na vida dos salvos em Jesus Cristo. A história dos cristãos de Éfeso é também a história dos cristãos desta última geração. É a nossa história, porque nós também vivíamos numa vida pecaminosa, seguindo a vontade da carne, fazendo os desejos da carne. Mas agora, você e eu somos novas criaturas e experimentamos um novo nascimento. Nós agora vivemos para agradar o nosso Deus, obedecer o nosso Pai Celestial. Cremos na salvação pela graça, cremos também que todos os salvos pela graça de Deus se tornam filhos obedientes, porque pela graça sois salvos, porque somos feituras sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, para uma vida de obediência, para uma vida santa. Assim como Jesus Cristo viveu uma vida santa, todos os salvos por Jesus Cristo também vivem uma vida santa. A lei de Deus para eles é deleite, é alegria, é prazer. Na lei do Senhor eu medito de dia e de noite. Queridos, este evangelho apresentado por Paulo aos Efésios é o evangelho que precisamos apresentar para o mundo inteiro. Salvação pela graça unicamente, mas todos os salvos pela graça são gerados como filhos e filhas obedientes aos mandamentos de Deus. Aleluia! Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo e que Jesus dê para você a paz que só Ele pode dar. Amém.